Então, boa noite. Hoje nós vamos continuar, nós estamos estudando, né, os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, significa que a gente está estudando quem Deus é, né, sobre o seu caráter, né, e por ser comunicável é porque ele compartilha conosco desses atributos. A gente viu, né, nas aulas passadas, nós estudamos sobre paz, né, ou ordem, a gente estudou sobre a paz de Deus, e hoje nós vamos estudar sobre retidão e justiça. Deus é um Deus reto e justo, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre a justiça de Deus, né? Sobre essa retidão de Deus. E aqui a gente vê que dizer que a justiça é um dos atributos divinos é dizer que Deus sempre age segundo o que é justo. Então, a justiça de Deus, dizer que Deus é justo, é dizer que ele sempre age segundo o que é justo e que ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Deus, ele é o nosso parâmetro de justiça. A gente pode até perceber que até as próprias leis dos homens, elas são, né, inspiradas na Bíblia. Né? Muitas das leis, né, do direito, elas são inspiradas na palavra de Deus. Né? E porque Deus, ele é o nosso parâmetro de justiça, do que é ser justo, do que é ser reto. Então, as escrituras têm diversas passagens que falam sobre a justiça de Deus. Em Deuteronômio 32, no versículo 4, a gente vê que está escrito assim, né? Quando Moisés fala sobre a justiça de Deus, ele diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Então Moisés descreve Deus como um Deus que é justo e reto. Em Gênesis 18, 25, né? Abraão fala sobre Deus, né? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Né? Então Deus é o juiz de toda a terra e que faz justiça. Então, além de Deus ser justiça, ele também fala e exige o que é reto, né? Ele é justiça, a sua essência é de ser um Deus justo e reto, mas além dele ser justo e reto, ele exige também, né, de nós retidão e justiça. O Salmo 19, no versículo 8, diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ou seja, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele está dizendo assim, que os preceitos do Senhor, que os seus mandamentos, ou seja, a sua lei, ela é reta, ela é pura, né? E ela ilumina os olhos e alegra o nosso coração. Então, esse é o parâmetro, né, da justiça divina. Ele dá leis para que nós possamos viver em retidão e justiça. E Deus também diz de si mesmo, né? Ele diz assim em Isaías 45, 19: não falei em segredo, nem em lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busque-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e procuro o que é direito. Então, Deus, ele fala a verdade e procura o que é direito, o que é justo, o que é reto. Então, a gente pode perceber que, como consequência da justiça de Deus, ele trata as pessoas segundo o que merecem. Isso. Deus trata as pessoas segundo o que elas merecem. Assim é necessário que Deus puna o pecado, pois ele não merece recompensa. O pecado é errado e merece punição. Então, nesse atributo da justiça, em relação à justiça, Deus trata o homem segundo o que ele merece, não na questão de mérito, mas na questão de se ele obedece ou não, né? A gente pode ver lá em Deuteronômio, que ele diz: se você obedecer todos os meus mandamentos, né, todas essas bênçãos te alcançarão,
mas se você não obedecer, né, todas essas maldições te alcançarão. Então, é como se nós temos, né, o direito de escolha, né, se queremos obedecer ou não, né? E ele diz que aqueles que obedecem, né, recebem bênção, e aqueles que desobedecem recebem maldição, ou punição, no caso, né? Então, o homem é tratado, né, em relação ao atributo da justiça de Deus, né, segundo o que ele merece. E por que é importante falar sobre a justiça? Porque a justiça de Deus está intimamente relacionada com a sua santidade. A justiça está intimamente relacionada com a santidade de Deus. Esse atributo moral, né, que é o atributo da justiça, está diretamente vinculado ao conceito de santidade em Deus e é dependente desse atributo, santidade. Então, a justiça está vinculada à santidade e depende da santidade também. A justiça de Deus, ela é característica da sua natureza, que o leva a manter a ideia da sua santidade. A justiça preserva intacta a noção de que Deus é absolutamente santo e que não pode ser manchado ou provocado pelos seres humanos e angélicos, sem que haja uma resposta punitiva da parte de Deus. Eu acho que é muito complicado para um ímpio, né? Alguém que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo, entender a justiça de Deus. Porque nós estamos acostumados a ouvir falar, né, de um Deus que é bonzinho, um Deus que é amor, um Deus que não pune, um Deus que não julga, mas que perdoa todo mundo e que todo mundo vai para o céu. Mas Deus é santo, como a gente já estudou, né, nas aulas passadas, no atributo da sua santidade. E a justiça de Deus revela essa santidade de Deus, né? Porque a justiça, ela vai preservar essa santidade. Porque quando nós andamos de acordo, né, com a palavra de Deus, nós estamos nos preservando em santidade, nós estamos vivendo em justiça. E isso glorifica a Deus. Mas quando nós transgredimos as leis de Deus, quando nós desobedecemos, pecamos, nós estamos manchando essa, né, a glória de Deus. Como ele diz assim, a justiça preserva intacta a noção que Deus é santo, né? E a gente precisa entender que a resposta de Deus para quem não vive nem pratica a justiça é a punição. E a gente vai ver isso mais para frente. A justiça de Deus é a face da santidade de Deus, que é vista no modo como trata o obediente e o desobediente. A gente vê a justiça de Deus se manifestar da forma que ele trata o obediente e da forma que ele trata o desobediente. A gente viu lá no começo da aula, né, que ele diz assim, que o Senhor, ele não vai... cadê? Deixa eu ver. Ele diz assim, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Não, porque o justo, ele recebe alguma coisa de Deus e o ímpio também. Então, a gente precisa entender que nesse atributo, né, Deus dá a cada um o que é devido. Deus dá a cada um o que é devido. O que é devido ao obediente e o que é devido ao desobediente. Então, a lei de Deus reflete a sua santidade. Quando a lei é infringida, a santidade de Deus o obriga a manifestar-se em ira. Ou seja, quando a lei de Deus é transgredida, né, a santidade de Deus, porque a lei de Deus, ela existe para manifestar a santidade de Deus, para que as pessoas entendam que esse Deus é santo. As leis de Deus não são apenas para dizer o que é certo e o que é errado, mas é dizer assim, eu sou um Deus santo e para que você esteja na minha presença, você precisa ser santo. E a forma de a gente viver em santidade, lógico que é através do novo nascimento, e a partir do momento que eu nasço de novo, né, eu agora vou viver uma vida de santidade, de obediência ao Senhor. Então, quando a lei é transgredida, a santidade de Deus
o obriga a manifestar-se justamente em ira. O pecador está em dívida com a lei e, portanto, deve receber a punição dela. Os homens têm que viver em conformidade com a lei, que é a expressão da santidade de Deus. Gente, a Torá, né, a lei do Senhor, ela é a expressão da santidade de Deus, do seu caráter. Do contrário, ele recebe a devida retribuição da parte de Deus. Quem não obedece à lei de Deus, quem transgride, recebe a retribuição da parte de Deus, porque a gente está vendo que Deus dá a cada um o que é devido. Então, a gente precisa entender que a justiça de Deus, ela tem distinções dentro dela, né? E aí a gente pode citar 3 distinções dessa justiça, né? Existe a justiça governativa. O que seria essa justiça governativa, né? É aquela que Deus impõe como governante. É a justiça que Deus impõe como governante sobre os bons e maus. Ele é o legislador e põe os homens debaixo das suas leis. Em virtude disso, ele institui o governo moral do mundo. Ele impõe uma lei justa sobre os homens, com promessas de recompensa para o obediente e advertências de castigo para os transgressores. Nas Escrituras, com frequência, Deus aparece como legislador de Israel e de todos os outros homens. E nessa função de legislador, Deus é visto como o governador moral do universo. Isaías 32, 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Tiago, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Né? A gente às vezes se coloca nessa posição de juiz e legislador, e Tiago aqui está exortando, né? Dizendo que só há um legislador e um juiz, um único que pode salvar e fazer perecer. E esse papel não cabe a nós, né? Aí ele disse: mas quem é você para julgar o seu próximo? Então a gente vê aqui uma justiça governativa. É muito interessante que dentro desse parâmetro, né, de justiça, a gente vai se deparar com algumas questões sociais do nosso tempo. Eu acho que vai caber mais aqui no próximo a distinção da justiça, que é a justiça distributiva. Então a gente viu que existe a justiça governativa, que é a justiça de Deus como legislador, que impõe suas leis sobre homens bons e maus. E existe a justiça distributiva, né? Que seria isso? Está estreitamente relacionada à justiça governativa, né? Ela anda ali junto com a justiça governativa. Essa expressão é usada para designar a retidão de Deus na execução da sua lei. Enquanto na governativa Deus impõe leis, na distributiva é Deus executando a sua lei, né? De forma reta. Então, essa justiça distributiva se relaciona com a distribuição das recompensas aos obedientes e dos castigos aos desobedientes e rebeldes. Então, em Romanos 2, do 5 ao 7, diz assim: por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então a gente vê aqui que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Né? A vida eterna para quem permanece fiel e obediente, né? E a punição eterna, né? Para quem não se submete ao governo do Senhor. E a gente pode entender uma coisa. A pena de morte, por exemplo, né? Existe uma grande polêmica sobre se a pena de morte deve ser aplicada ou não, né? Na justiça humana. E eu escutei um pastor falar algo que, assim, que abriu os meus olhos. Ele disse que nós, como homens, não temos o direito de aplicar a pena de morte, né? Por mais que a palavra de Deus diga
que o salário do pecado é a morte, né? Por mais que o homem que peque já está condenado à morte, né? Mas ele diz assim, ele disse uma coisa que me marcou muito, e eu me lembrei disso aqui agora nessa aula. Ele disse que Deus é justiça, e ele é o único parâmetro de justiça. Só ele pode estabelecer essa punição, né? Só ele pode castigar os homens, né, pelos seus pecados, inclusive com a morte, né? Então, nenhum homem, nenhum juiz terreno, nenhum legislador humano, ele tem a capacidade de dar esta sentença, porque só o justo juiz que conhece o homem no seu interior, só ele que conhece os pensamentos, que prova os pensamentos, que prova o coração, só ele conhece a verdade que está naquela pessoa que cometeu um crime ou, né, seja qual natureza for. Só ele conhece. E só ele é totalmente justo, né, para aplicar a sentença, para executar a sua lei. O homem, ele, por mais que ele tenha provas e por mais que ele investigue, né, o homem, ele nunca vai ter esse conhecimento pleno da verdade, né? Então, esse pastor dizia assim, só aquele que é justo pode aplicar as sentenças, né? Essa sentença, vamos dizer assim, como é que eu falei, meu Deus? A pena de morte. Então, isso é só para a gente refletir, né? De que às vezes a gente vê crimes hediondos, assim, crimes terríveis, mas que a gente se lembre, né? Que só ele é justo, plenamente justo. O justo juiz e o justo legislador. E só ele conhece o pecador, né? Só ele conhece o homem, por dentro e por fora, conhece o passado, o presente e o futuro. Então, só ele é capaz, e só ele, por ser justiça, pode, né, dar o castigo devido. Então, só para a gente pensar, né, sobre essa justiça distributiva de Deus, né, que se relaciona com a distribuição das recompensas aos obedientes e os castigos aos desobedientes e rebeldes. Quem é do direito aí depois pode dar sua opinião, né, mas isso é só compartilhando algo que me marcou. Então, a gente tem aqui agora falando sobre a justiça retributiva. A gente viu a justiça governativa, a justiça distributiva, né, de executar a lei, distribuir recompensas e castigos, e tem a justiça retributiva. E que justiça é essa, né? É aquela que se refere à aplicação das penalidades, que está relacionada também à distributiva, né? É chamada justiça punitiva, está vinculada diretamente à ira divina. Então, essa justiça punitiva ou retributiva, né, está relacionada à ira divina. Como é que a gente pode entender isso? Em 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, do 6 ao 9, diz assim: pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, essa justiça retributiva está relacionada à ira de Deus, à punição eterna, né? Que é o contrário da salvação, né? Aqueles que obedecem, eles são aqueles que são salvos, né? E esses que, ele diz assim, o justo, né? Ele vai receber a vida eterna, mas só que existe a vingança, né, contra os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. E é a esses que está destinada a ira divina, né? Sofrerão a penalidade da eterna destruição,
banidos da face do Senhor. Aqui é a condenação eterna, né? Então, a gente vê essas três distinções dentro da justiça de Deus, governativa, distributiva e retributiva. Que a ira de Deus é outro atributo, né? Que a gente vai estudar mais na frente, o atributo da ira de Deus. E aí aqui a gente vê, para encerrar a aula, né, o paralelo entre a justiça de Deus e a redenção, né? Deus pode ser justo e ainda assim justificar o injusto, né? A gente está falando de obediência, né, de recompensa para o obediente, de castigo e punição para o desobediente, mas a gente tem que se lembrar que não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos pecaram. E Deus, ele pode ser justo e ainda assim justificar o injusto. Ou seja, por pior que seja o pecador, ele ainda é alvo da justiça de Deus. Deus ainda quer justificar essas pessoas. E como é que Deus, né, justifica o injusto? Pela expiação de Cristo. A justiça não é violada e sim satisfeita quando Deus poupa um pecador. A justa pena pelo pecado foi cumprida quando Cristo, nosso substituto, morreu por nós na cruz. Por mais que isso soe desagradável para o homem natural, é sempre doce aos ouvidos da fé. Ou seja, todos nós estávamos, né, condenados à morte. Todos nós. Né? E foi pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela expiação dos nossos, pela expiação e pela redenção, né, dos nossos pecados, é que nós hoje nos tornamos justos, fomos justificados. Não é mérito. Nenhum de nós merecíamos, nenhum de nós éramos justos. Todos éramos injustos diante de Deus e merecíamos a morte. Então, por causa de nossos pecados, estamos todos sob a sentença de morte. Um julgamento resultante do confronto entre a justiça e a nossa situação moral. Mas quando o pecador se lança a Cristo, em busca da salvação, a situação moral se reverte. E nós que éramos iníquos, perversos, transgressores da lei, né? Contra os princípios morais de Deus, isso se reverte, né? E nós nos tornamos justos, santos, por causa do sangue de Cristo. Então, a justiça, ela confronta essa situação alterada e justifica aquele que crê em Jesus Cristo. É assim que a justiça, na verdade, passa a defender os filhos de Deus que confiam nele. Como está escrito em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós aprendemos que o sangue de Cristo, né, o sangue de Jesus, nos perdoa, nos lava, nos purifica, né, nos perdoa os pecados. Mas a partir desse momento, eu devo continuar vivendo em justiça. E nós, todos os dias, transgredimos alguma lei, todos os dias pecamos de alguma forma, nem que seja por pensamento, por omissão, né? Então, mas nós precisamos entender que a nossa posição diante de Deus deve ser uma posição de humildade e de arrependimento, reconhecer onde estamos falhando, né? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e por nos purificar de toda injustiça. Amém? E assim nós encerramos essa aula de hoje, né? Falando sobre esse atributo da justiça, que Ele é justiça, né? E que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida, né? Buscando desenvolver uma vida em santidade e viver em justiça. E a justiça se manifesta na nossa vida pelo sangue de Jesus que nos justificou, né? Nos tornou justos, e pela obediência às suas leis, né? Aos seus mandamentos. Amém? Deixa eu interromper aqui a gravação para a gente conversar.